Maravilha! Bora começar nossas brincadeiras de hoje. Hoje a gente vai falar sobre, depois de uma semana, né? A gente pulou por conta da semana de tecnologia. A gente vai falar sobre os desvios condicionais, que são as estruturas de decisão, e depois as estruturas de escolha. Então a gente vai conversar agora sobre como que a gente desvia o fluxo do funcionamento dos nossos códigos. É o nosso famoso if e o nosso famoso switch. Então, a gente tem aí o if com a possibilidade do else e o switch com seus cases e algumas vezes você pode usar caso queira o default, que é a opção padrão. Vamos conversar sobre o que é a estrutura de decisão, né? A estrutura de decisão, o if, ele é uma estrutura que faz um desvio condicional. Ele desvia o fluxo de funcionamento do teu código baseado numa condição lógica. Então, você chega em um momento do teu código, você faz um teste. A tradução de if para o português é se. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele faz esse trecho de código. E aí você tem a possibilidade, viu? É possibilidade de abertura de bloco. Então, quando você abre um bloco, né, abre uma chave, fecha uma chave, você pode colocar vários comandos dentro, né? Então, eu posso fazer vários comandos. Então, um if pode ser executado vários e vários comandos. Se você tiver apenas um comando, não há necessidade de abertura de chaves, de bloco, né? Não tem a necessidade, não precisa. Recomendação de amigo. Usa essa abertura e fechamento de chave enquanto você não tiver com uma boa experiência de programação. Usa. Por que eu recomendo você utilizar? Porque quando você abre um bloco, se você colocar uma instrução ou colocar um monte de instruções, funciona. Quando você não abre um bloco, coloca uma instrução, o negócio dá certo, mas às vezes você precisa colocar uma segunda instrução e você esquece de abrir o tal do bloco. E o Java não reclama por conta da indentação, não é igual o Python. Então ele não vai reclamar se você tiver com o código, né, que é para ser executado no desvio, mais para dentro. Mas se não tiver abertura de chave, é somente a primeira linha que vai ser executada no desvio. As demais serão executadas normalmente, como se tivesse fora do laço, fora da estrutura de escolha, né? Então, é isso daí que precisa ficar claro para você. Minha recomendação, então, e você vai ver, muito provavelmente são raros os momentos que você vai me ver fazendo códigos aonde eu não abro e fecho um bloco. Independente de ter uma ou mais linhas, eu normalmente faço abertura de bloco para tudo. Eu abro e deixo lá. Se vai ter mais de uma, maravilha. Se vai ter uma também é maravilha e está tudo certo e bora ser feliz para não ter problema de esquecimento. É uma recomendação de amigo. Então, fazendo aí um código para a gente poder visualizar o que acontece, né? Eu gosto muito dos exemplos clássicos, né? Eu sou muito fã dos exemplos clássicos. Vou fazer, então, um exemplo clássico, né? A gente vai verificar a idade de uma pessoa. Então, a gente vai fazer aí o desvio condicional. Então, vamos salvar esse arquivo salvar como desvio condicional 01. Esse é o nosso primeiro exemplinho de desvio condicional. Começando, então, a nossa brincadeira, montando lá a estrutura do nosso programa de desvio condicional. Vamos imaginar que eu queira saber se você pode ou não dirigir. Eu quero saber se você pode tirar a habilitação, né? Se você pode ter habilitação.
A regra no Brasil para que você possa ter habilitação é que você precisa ser maior de idade. Então, você precisa ter pelo menos 18 anos completados para que você possa ter habilitação. Você pode ter habilitação antes disso? No Brasil, não. No Brasil é 18 anos. Então, com 18 anos, você pode ter. Então, a nossa regra vai seguir isso daí. Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, int idade, e a gente vai declarar aqui um valor para a idade. Por exemplo, vou colocar aqui, tem 25 anos. Uma idade igual a 25 anos. Vou mostrar a idade. System.out.println. A idade é. E eu mostro a variável que contém a idade. Maravilha. Agora eu vou dar a mensagem, né? Eu quero dar uma mensagem que, se a idade for maior ou igual a 18 anos, que ele pode ter CNH, habilitação. Mas se a idade for menor que 18 anos, ele não pode ter. Então eu quero escrever isso daí. Então eu vou escrever aqui a minha condição. If, abro e fecho parênteses, abro e fecho chave. Eu já monto a estrutura. Então, sempre que você for ver a minha forma de codificar, normalmente eu faço isso para o if, para o switch, para o for, para o while, para o do while. Eu monto a estrutura. Depois que eu montei a estrutura, eu volto para completar colocando a condição e colocando os comandos que eu quero lá dentro. Mas eu primeiro deixo claro qual vai ser a estrutura que vai ser utilizada. Então, eu gosto muito de seguir esse padrão, eu coloco lá a estrutura primeiro, para depois a gente dar continuidade. Por que que eu faço isso? Porque eu monto a estrutura, eu já coloquei a abertura e o fechamento de chave. Já está alinhado. Então, já ficou tudo alinhadinho. Ó. O if, ele tem lá o fechamento da chave lá dentro. O que eu colocar dentro dele, eu vou utilizar um recuo, ou seja, um tab, eu vou fazer uma tabulação. Então, ele tem um recuo aqui, olha. A gente faz um recuo justamente para que o que eu escrever aqui dentro, que eu saiba que isso daqui só vai acontecer se isso daqui for verdadeiro. Então, é para que você tenha uma identificação visual de como está a estrutura do teu programa. Você viu que tem um if, então, que tem nessa parte interna logo depois do if, é o que será executado caso essa condição seja verdadeira. Então, essa é a grande sacada e a grande ideia da utilização do if, né? A gente poder deixar claro de ver que isso daqui só acontece se isso daqui for verdade. Se isso daqui não for verdade, isso daqui não vai ser executado. Ele vai pular esse trecho de código e vai executar o que tiver exatamente nesse ponto aqui que eu estou enchendo de J. Ele vai cair para cá. Então, isso daqui é a ideia do desvio condicional. Então, a gente vai fazer o nosso teste, né? O meu teste é idade maior ou igual a 18. Se a idade é maior ou igual a 18, eu quero dar a mensagem, né? System.out.println. E eu quero informar que pode ter CNH, pode ter habilitação. É isso daí que eu quero que aconteça. E eu vou colocar uma mensagem aqui, system.out.println, só para a gente ver. Fim do programa. Para saber que acabou o programa. Compilo. E agora vamos executar. Rodando. Olha lá o que nós tivemos de saída, né? A nossa saída ficou aqui, ó. Começa lá. Idade igual a 25. A idade é 25. A idade é maior ou igual a 18? É. Pode ter CNH. Fim do programa.
fim do programa. Então, o que acontece aqui? Como a idade é igual a 25, 25 é maior ou igual a 18. Isso daqui é uma condição lógica, é uma comparação lógica. A gente está utilizando um operador lógico, o maior ou igual, então ele está fazendo a comparação desses dois valores inteiros, da variável com o valor 18 inteiro, e isso daqui resulta em verdadeiro. Como resulta em verdadeiro, ele executa esse trecho de código. Agora, se eu selecionasse, por exemplo, não é 25, é 15 anos. Se eu selecionar 15 anos, eu compilo o meu programa, eu executo o meu programa, e olha lá o que acontece. Nesse momento, a idade é 15. E depois ele tem fim do programa. O que aconteceu? Ele veio aqui e testou. 15 é maior ou igual a 18? Não, 15 não é maior e muito menos igual a 18. 15 é menor que 18. Se é menor que 18, essa condição lógica resulta em falso. Se resulta em falso, ele não executa o que está aqui dentro desse bloco. Ele pula. Qual que é a próxima instrução depois da chave de fechamento do if? O system out print, fim do programa. Ele já vai direto para o fim do programa. É exatamente isso que ocorre. É um desvio através de uma condição. A gente está mudando o fluxo de funcionamento, de sequência do nosso código através de uma condição lógica. Então, a gente está fazendo isso daí. Obviamente, a gente pode pensar em todas as possibilidades de condição lógica. Por exemplo, se a porta estiver aberta, se a porta está aberta, você pode entrar. Se tiver calor, você pode ligar o ar-condicionado. Se tiver frio, você liga o aquecedor. Se estiver chovendo, você abre o guarda-chuva. Então, a gente trabalha com condições lógicas no nosso mundo, né? A gente só precisa passar, né? Fazer uma transpilação do que é mundo real para mundo de código, né? A gente converter as nossas falas para código. E aí a gente coloca o código no formato que a gente avaliou e a gente tem exatamente um fluxo de funcionamento de um programa. Esta é a grande ideia na utilização de estruturas de decisão, né? Você vai fazer uso de condições lógicas para mudar o funcionamento do teu programa, para que ele execute alguma coisa, caso seja uma condição verdadeira, ou que não execute, né? Que ele pule aquilo caso a condição seja falsa. E aí a gente tem essa possibilidade. Então, esse primeiro programa, eu tenho que mudar na mão o valor, né? Mudando, alternando os valores aqui na mão, ele tem ou não a impressão dessa linha daqui. Note o seguinte, essa linha daqui, esse conjunto de instruções, né, da linha 14 até a linha 17, eu tenho o meu if e eu tenho dentro dele, dentro do bloco do if, eu tenho apenas uma instrução. Uma instrução. Quer dizer, então, que eu não tenho a necessidade de abertura de bloco. Mas você viu que funciona normalmente, não tem problema, funciona. Vamos ver se eu fizer, vou fazer aqui uma versão nova, só para ficar salvo esse aqui para vocês, né? Fiquei aqui, bonitinho, salvei como, só para que vocês possam ver, para ficar aí uma cópia, para que vocês... Condicional, tá escrito certo. Esse cara daqui, como é apenas uma instrução, eu não preciso da abertura de bloco. Eu posso deixar lá if, e aqui eu vou tirar até essa linha para você perceber, né? If idade maior ou igual a 18, faz isso daqui. Então, compilando, executando, a gente estava lá com a idade igual a 15, então 15 não é maior que 18, não é igual a 18, é menor, então ele não executa aquela instrução. Mas se eu colocar aqui 25, voltar para o valor 25, qualquer valor acima de 18, 18 ou mais, né? Olha lá, ele mostra o texto pode ter CNH. Então, ele mostra que pode ter o texto CNH. O Java, ele não é preconceituoso quanto a Enter. Então, se você deixar um Enter aqui, ele vai funcionar. Então, compilando, executando, ele vai mostrar bonitinho. Se você falar assim, eu não quero nem essa linha, nem qualquer outra linha, eu quero deixar tudo numa linha só.
Por exemplo, fazendo assim. Poderia? Posso. Posso escrever tudo numa linha. Não há necessidade de quebrar linha, né? Então, eu compilo e executo e funciona bonitinho, tá lá. Eu posso tirar o parênteses do if? É uma pergunta que já me fazem sempre, né? Então, vamos ver, ó. Vou te responder testando. Compila isso daqui desta forma. Ele não entende o que está acontecendo. Então, quando você faz uso de um if, ele fala para você, eu tenho a necessidade, perdão, eu tenho a necessidade de ter a minha condição lógica dentro de um parênteses. Ele tem que estar entre os parênteses. Então, eu abro o parênteses, coloco a minha condição lógica, eu fecho o parênteses. Então, eu preciso que tenha um parênteses aqui. Faz parte da estrutura do if, beleza? Faz parte da estrutura do comando if. Então, agora, compilando, ele funciona bonitinho. Então, pode ser em linha separada. Então, se ele tiver aqui na linha separada, funciona. Olha lá, funciona. Vou fazer aqui salvar como só para ficar como exemplo, né? Para que vocês possam visualizar depois. Então, aqui, ó, se fosse na mesma linha, né? Posso deixar tudo na mesma linha, que também vai funcionar. E olha lá, bonitinho, compilou, executou, tem o mesmo funcionamento, né? Então fica aqui a dica. Posso também pensar em fazer o seguinte, aqui eu estou deixando fixo o valor. Eu poderia pedir para que o usuário entrasse com a idade? Claro que eu posso pedir. Então vamos fazer com que o usuário, né, entre com a idade. Vou salvar como uma outra versão. E vamos pedir para que o usuário entre com a idade. Se eu vou pedir para que o usuário entre com uma informação, eu vou fazer uso do meu scanner para ler a partir da entrada padrão do sistema. Então, para usar o scanner, é legal fazer o import dele para facilitar a nossa vida. Import. O scanner ele fica dentro do Java, dentro dos utilitários do Java, e o nome da classe que tem tudo que eu preciso se chama scanner. Então, eu importo java.util.scanner. Tem algumas possibilidades de importação também que acontecem. Você poderia estar fazendo uma importação, por exemplo, usando um caractere coringa, um asterisco. Ou seja, eu vou importar tudo que estiver dentro de java.util. Pode? Pode. Não tem problema nenhum, funciona. Devo? Não, você não deve. Por que que eu não devo fazer isso? Você não deve fazer isso porque você está agregando todos os, todas as classes, todas as funcionalidades que tem dentro do Java útil, que é coisa pra caramba. É literalmente muita coisa. Tem muita coisa dentro do Java útil. E aí você só está precisando do scanner. E aí você está pedindo para vir tudo que está dentro lá da classe utilitária. Então isso daí não é uma boa prática. Pode ser? Pode. É uma boa prática? Não. Então, uma recomendação é: importe somente aquilo que você vai utilizar. Se você importou, agora você pode utilizar. Como nós usamos? Para poder usar o scanner, eu tenho que criar. Aqui eu só disse que eu teria acesso ao scanner. Eu preciso agora criar o meu scanner para que eu possa utilizar. Vou declarar lá um scanner, vou chamar meu scanner de leia, e agora eu digo que ele vai ser igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Então, scanner leia igual a new scanner system.in. Beleza, tenho agora um scanner para ler aí a entrada padrão do meu sistema. Maravilha. Eu já tenho declarado a minha variável, não vou mais atribuir um valor para ela, não dei valor inicial para ela.
Então, já que eu não tenho valor inicial, eu preciso solicitar que o usuário entre com o valor. Então, vamos fazer o pedido, né? System.out.print. Estou utilizando o print porque eu quero que a entrada do valor seja na frente da linha, né? Digitada. Entre com sua idade. Feito isso daí, vou falar que minha variável idade irá receber o meu objeto de leitura leia, ponto, o seu método que vai ficar aguardando um próximo valor inteiro. Então, próximo valor vai ser inteiro, next int. Maravilha, agora eu estou lendo um próximo valor que seja inteiro. E esse valor inteiro vai ser atribuído para idade. E ele vai ficar armazenado dentro de idade, a gente vai poder trabalhar com isso daí. E eu posso indicar aqui, a idade é, e aí eu mostro qual que é a idade. E aí eu posso deixar o meu teste. Só para deixar da forma com que eu acho que devemos seguir, eu vou deixar dessa maneira daqui, ó. Vou deixar aqui o abre e fecha chaves, beleza? Por quê? Porque eu acho que assim é melhor para que você não esqueça, só por conta disso, para não ter esquecimentos, né? Então aqui, ó, vou colocar só um barra N para pular, então vamos ver agora. Compilou, executou, ele imprimiu entre com sua idade, ele está guardando agora a digitação de um valor inteiro. Por exemplo, eu falo lá que eu tenho 49 anos. A idade é 49, 49 pode ter carteira nacional de habilitação. Fim do programa. Belezinha. Olha só que maravilha. A gente consegue agora determinar de forma única e automática, né? Em vez de ter que compilar o programa todas as vezes. Fica melhor para a gente trabalhar. Rodando novamente para que a gente possa fazer um teste. Imagina aí, eu tenho 12 anos. A idade é 12. Fim do programa. Nem falo que pode ter habilitação para não dar funiquito em quem não pode. Então, é uma possibilidade. Continuando, a gente tem, então, a possibilidade de fazer uso do if de forma composta, né? A gente pode utilizar o if somente, só o if, um desvio condicional, aonde só é desviado se isso daqui for verdadeiro, mas tem vezes, né, que há a necessidade de fazer uma coisa quando é verdadeiro e fazer uma coisa se não for verdadeiro o meu teste lógico. Então, comandos para executar quando a condição lógica é verdadeira, e aqui embaixo, comandos para executar quando a condição lógica é falsa. Então, eu tenho aqui if, entre parênteses, a minha condição lógica, abro, fecho o bloco. Isso daqui é o bloco da parte verdadeira. Então, se essa condição lógica for verdadeira, eu coloco os meus comandos aqui. Else quer dizer se não. Se não, eu vou executar o que tiver aqui entre esse outro bloco. Eu acho que a gente poderia fazer algo desse tipo nesse exemplo, né? Porque olha só, eu só estou falando que pode ter habilitação, mas menor de idade eu não estou falando nada. Seria legal eu falar sobre as pessoas menores de idade, né? Então, avisá-los que só pode ter habilitação com mais de 18, com 18 anos ou mais, né? Ou menor de idade não pode ter habilitação. Então, seria interessante informar isso daí. Vou mostrar algumas maneiras de serem construídas passo a passo, fazendo em arquivos diferentes, né? Então, a gente está aqui fazendo com o arquivo 4, a gente vai continuar agora no 5. Vamos fazer agora no 5 para a gente ver essa modificação, né? Eu posso pegar e dar uma mensagem também, né? Se alguma coisa, e aí eu vou dar uma mensagem, né?
menor de idade não pode ter CNH. Qual que é a condição que eu tenho que testar aqui? Se ele não é maior ou igual a 18, ele só pode ser menor. Lembra? O oposto de maior igual é menor. Então, quando eu vou inverter isso daqui, eu vou inverter o sinal, o operador. Então, é maior, vai ficar menor. Então, vai ficar idade, estou invertendo, menor. Se o igual está nesse daqui, o igual não aparece do outro lado, né? Então, menor igual a 18. Então, se a idade for menor que 18, maior igual a 18, o oposto, menor que 18. Eu posso fazer dessa forma? Posso. Compilei, executei. Vamos ver agora, entrando aqui com o valor. Vou colocar, por exemplo, que eu tenho 10 anos. 10 anos, a idade é 10. Menor de idade não pode ter CNH. Agora, se eu executar novamente, colocar lá, por exemplo, eu tenho 19 anos. A idade é 19 anos, pode ter CNH. Suzy deve utilizar. A resposta não é pode, é deve. Deve sim utilizar. Só fechar as janelinhas que estão ficando para trás, né? Tem muita janelinha aberta aí. Pronto. Agora vamos ver. Isso daqui é algo que comumente a gente faria, né? Eu já vi muita gente seguindo o fluxo de pensamento, né? Seguindo a lógica e não analisando o código. A gente fez um código extremamente correto, ele está certo. Eu estou fazendo um teste para verificar se ele é maior ou igual a 18 e estou testando se ele não é maior que 18. O fluxo está perfeito, está correto. Mas nós temos uma estrutura dentro do if que permite fazer esse teste daqui do se não, né? Que é exatamente o inverso disso daqui. Se não for verdade isso aqui, só pode ser isso daqui de baixo. Então, como que a gente faz? A gente faz da seguinte forma. Fazer aqui uma outra versão, só para ficar cópia, né? Vamos lá. Olha só que legal. Agora, eu quero modificar isso daqui. Como que eu posso modificar? Bem, eu posso modificar da seguinte forma. Eu troco, e aí é trocar literalmente, isso tudo daqui por else. Então, eu estou fazendo um teste lógico aqui. Idade maior que 18 anos? Se a idade for maior que 18 anos, vai aparecer a mensagem pode ter CNH. Mas, e se a idade não for maior e nem igual a 18? Se não for maior e nem igual, ela só pode ser menor. Então, ele cai aqui no senão. Senão, ele já está testando, né? A idade não foi maior nem igual, então, logicamente, se não é maior e nem é igual, é menor. Então, ele está avaliando aqui no else se a idade é menor que 18 anos. Eu não preciso escrever a condição. Isso daí já é um ganho bem interessante, né? É maior que 18? Se não for maior que 18, faz isso aqui. Bem interessante, né? A gente pode seguir essa lógica, compilando, executando. Vamos ver lá, vamos fazer lá o teste. Eu tenho 7 anos de idade. A idade é 7, menor de idade não pode ter CNH. Se eu executar de novo, agora eu tenho 35 anos. Com 35 anos, você é maior de idade, logo, você pode ter habilitação, pode ter CNH. Funciona exatamente igual o outro, porém, a gente tem uma otimização nesse momento, aonde aqui eu faço apenas um teste lógico. Se a gente der uma olhada lá no 5, você vai ver que aqui a gente tem 2 testes lógicos sendo realizados. Eu faço um teste lógico para verificar se ele é maior ou igual a 18 e faço um outro teste lógico para verificar se ele é menor que 18. Entre esses 2 testes lógicos e esse único teste lógico daqui, o que tem o melhor desempenho é o que tem somente um if com o seu else, um teste lógico
Se isso aqui não é verdade, ele já cai direto aqui. Isso daí a gente ganha uma testagem, né? Já dá uma otimização no nosso sistema. E isso daí é bem bacana da gente perceber e observar. Eu gosto muito de seguir, né, olhando o código das pessoas nos fóruns. Quem participa de grupo de WhatsApp de Java sabe que eu tô lá. Eu tô em vários grupos de Java, de Python, de inteligência artificial, de segurança, de Linux. São os assuntos que eu curto, né? E eu tô em vários grupinhos lá. E aí eu tenho vários grupos de galera iniciante. E eu gosto muito de ver essa galera iniciante. E aí você vê a galerinha começando, postando uns códigos, e quando você vê os códigos iniciais, normalmente eles têm essas carinhas daqui. É incrível como você vê que o cara fala assim: estou começando no curso de ADS. Não somente a FATEC tem, mas várias instituições de ensino têm o curso de análise e desenvolvimento de sistema pelo Brasil todo, né? Tem lá o curso de ADS. E ele fala: estou fazendo ADS, né? E aí, ó, estou com uma dúvida no exercício, é assim que eu faço. E eles mostram códigos desse tipo daqui. Tá errado? Não tá. Eu gosto muito de mandar mensagem para essa galera falando: olha, parabéns, o teu código não está errado, mas você poderia otimizar isso fazendo uso disso daqui. E aí agora você tem um senão, né? Então ele faz apenas um teste lógico, e se isso daqui não for verdadeiro, ele já cai nessa parte daqui. Você ganha uma testagem. E aí eu já ouvi, né, de pessoas que eu falei isso daí, mas é só um if. Que diferença faz? Eu concordo. Um if não faz diferença. O problema é que aqui a gente está começando, né? São os projetinhos iniciais, os programas iniciais. Nesse início não faz diferença. Concordo, não faz diferença. Mas se você levar esse vício, e isso daqui é um vício lógico, né? De querer testar todas as possibilidades e não se utilizar de condições lógicas que te facilitem a testagem e diminuam os testes executados, num programa grande se torna algo realmente significativo. E aí você tem perda de performance na velocidade da execução do seu programa. E aí a gente comentou hoje sobre maratona de programação. Pode ser a questão do milissegundo que vai fazer a diferença lá na testagem, que vai fazer com que o teu programa execute mais rápido, que você tenha uma maior pontuação por conta disso. É bobeirinha desse tipo que faz diferença. Se você pegar e conversar com galera que trabalha com sistemas realmente de grande carga de usuário, e aí eu estou falando assim, não é que nem página que a gente desenvolve, né? Você desenvolve uma página para ter lá 10, 50 pessoas usando simultâneo, né? Ao mesmo tempo, né? Acessando ao mesmo tempo aquela página. 50 pessoas é um grande volume? Eu considero um grande volume. Só que eu estou falando de páginas que tem lá centenas para milhares de acessos simultâneos. Ou seja, você tem mais de 100 pessoas ou mais de 1.000 pessoas acessando a mesma página ao mesmo tempo. Quando você tem algo desse tipo, qualquer ganho de velocidade, de performance, de qualquer ganho, qualquer coisa que você faça, impacta de uma forma absurda a experiência desses usuários. Às vezes, você vai numa plataforma muito grande, que tem um grande conjunto de pessoas acessando, e você tem, assim, nada. Ela é muito crua, muito simples. Eu vou abrir aqui um site que eu acho que vocês vão entender do que eu estou falando. Vou até abrir numa janela privativa, porque eu acho que é um site que. Como que é? Esse. Quantas pessoas no mundo fazem consultas ao Google ao mesmo tempo? Cara, deve ser uma coisa absurda a quantidade de pessoas que digitam para fazer pesquisa no Google. Se o Google tivesse essa página inicial muito carregada, muito complexa, muito pesada,
muito provavelmente vocês estariam usando o Bing, ou o Google Duck lá da vida, qualquer outro buscador. Pior que Por é, o quê? professor, Diga! pior que é uma coisa engraçada, é que, principalmente nos últimos tempos, parece que virou tendência as páginas ficarem todas poluídas e carregadas, principalmente de JavaScript ou outros tipos de componentes da programação web que pesa muito na máquina. Honestamente, é uma tendência que irrita às vezes, irrita demais. Gustavo, você tem toda a razão. Na minha opinião, o Google ele tem uns layouts muito cleans, né? Meu, tem que ser clean. Por quê? Porque o cara ele tá cedendo, né, essa página daqui, não é para 50 usuários simultâneos. Muito provavelmente deve estar rolando mais de 50 mil usuários simultâneos. Então, se ele conseguir ganhar 0,0001 milésimo de segundo, para ele é ótimo. Qualquer ganho de performance aqui é significativo porque você tem que ver se eu encarecer o tempo de carregar em 1 segundo, e aí eu coloquei pesado, 1 segundo é muito tempo. Não parece, mas é muito tempo. Quantas pessoas estão acessando ela ao mesmo tempo? Você vai multiplicar esse 1 segundo não por qualquer outro valor, você vai multiplicar pela quantidade de pessoas que estão acessando simultaneamente. Então, se eu tenho 50 milhões, você tem 1 segundo multiplicado por 50 milhões. Você tem aí 50 milhões de segundos. É uma coisa absurda. A gente não percebe esses valores até que a gente começa a analisar. Então, quando eu falo para vocês de coisas simples como isso daqui, você está fazendo 1, 2 testes, todo mundo fica com o nariz torcido comigo. Mas quando você cai, por exemplo, tem um jogo de ciclismo que ele instala uns hardwares em casa, você acopla a sua bicicleta, coloca na sua TV lá, na sua console, você loga e você vai pedalando e você vai andando dentro lá do jogo, né? Tem essa interatividade legal aí. Esse jogo daí, se você pegar e colocar uma estrutura de gráfico muito complexa, carregar muita coisa, ele fica lento porque ele faz várias pessoas navegando simultaneamente, né? E aí o que acontece? Você está no mapa 3D. Imagina um jogo lá de um mapa 3D. Eu tô na largada, no ponto de saída. Junto comigo estão todos os outros coleguinhas lá que estão correndo. Conforme sai, vamos supor que eu pedale bem pra caramba. Mentira. Aí eu pedale bem pra caramba. E saí, fui lá pra frente. Tô lá na frente, me mantendo distante dos colegas que estão jogando comigo. E aí, quando você observa essa distância, esse cara que está aqui na frente, que sou eu tenho que receber uma renderização de tela diferente do cara que está aqui atrás. E nós dois estamos jogando o mesmo jogo. Estamos na mesma partida no mesmo momento. Só que esse daqui que está na frente tem uma visão e esse aqui que está atrás tem outra visão. Só que eu não posso carregar o mapa de toda a região que os dois estão. Eu preciso carregar somente para esse aqui que está na frente o que ele precisa enxergar para frente dele. E esse daqui que está mais atrás, eu vou carregar somente um pouquinho para frente. Se o jogador que está lá na frente estiver dentro dessa área, eu vou representar ele aqui. Senão, eu não represento ele. Porque se eu carregar tudo isso daí, é uma coisa absurdamente pesada. E aí eu não consigo dar a qualidade e a experiência da utilização. Então, eu tenho que diminuir o quanto eu estou exibindo para o meu usuário. Não que eu não pudesse exibir tudo, eu posso, mas para dar uma experiência legal, uma performance interessante, eu diminuo isso daí. Então, a gente começa a trabalhar com a ideia de fazer a diminuição dos processos que estão rodando, diminuindo a complexidade, diminuindo os testes lógicos, diminuindo o número de repetições de um laço. E eu trabalho em cima disso daí. Essa é a grande pegada. Você vai diminuindo toda essa complexidade para você ganhar performance. E aí é o que todo mundo fala, né? Eu posso declarar, por exemplo, essa variável do tipo, sei lá, do tipo long? Eu falo, pode, não tem problema. Pô, mas você vai precisar de uma variável do tipo long? Ah, eu vou entrar com valores até 50.
Pô, até 50 daria para usar uma variável do tipo byte. Por que você não usa uma variável do tipo byte? Nossa, é miséria ficar economizando miséria. Eu concordo que a gente está economizando miséria. A gente está economizando miséria quando a gente está rodando um programa na máquina local. Muito provavelmente a grande maioria das máquinas aí deve estar rodando com uns 4 GB de memória, que é o mais comum de hoje em dia. Então, eu estou falando pelo grande volume, a grande maioria é 4 GB de memória. 4 GB de memória, se você declarar lá uma variável que ocupa 1 byte ou uma variável que ocupa 4 bytes, 3 bytes a mais, né? Ou que seja de tamanho 8, 7 bytes a mais, não vai fazer nem cosquinha nesse seu 4 GB de memória. Então, para você, é imperceptível a diferença de execução. Agora, quando você tem um ambiente mais restrito ou um ambiente super concorrido, né? Você pode estar imaginando assim, eu estou desenvolvendo para um celular. Ah, celular é melhor que meu computador. É. Mas e se você estiver desenvolvendo, por exemplo, para um smartwatch? Se você estiver desenvolvendo para um relógio, para um óculos, aí você está fazendo uma exibição no seu óculos. Está rodando o programinha lá. Meu, aquilo dali tem que ser o mais rápido possível, o mais leve possível. Você vai ter que tirar tudo aquilo que acarreta, né? Complexidade, tempo, demanda. Mas se você estiver desenvolvendo, por exemplo, para uma plataforma que tem milhares e milhares de acessos simultâneos, alguma coisa online aí, por exemplo, você vai ter que otimizar cada grão que você puder. Então, assim, tudo que você puder fazer para melhorar, para deixar o teu código mais rápido, você vai fazer. Ah, mas eu estou utilizando um tipo de variável que ela é mais difícil de usar. É mais difícil, mas ela é mais rápida? Não, ela é muito mais rápida. Usa ela. Ah, mas ela é mais difícil. Não, usa ela, não importa que seja mais difícil. Você tem que pensar no uso, né? Então, esses detalhes de otimização de linguagem é sempre legal a gente trabalhar e discutir. Tem vários pontos que eu falo para vocês, né? É interessante você pensar. Um outro ponto que eu também gosto de avaliar bastante, e a gente falou sobre um processo seletivo que está rolando, imagina que no teu processo seletivo lá, você vai fazer uma prova do processo seletivo, você tem que fazer esse teste lógico da idade. E aí você tem lá, você escreve esse código daqui, e o teu concorrente escreve esse código daqui. Pergunto para você, vocês dois são da mesma sala, da mesma turma, estão na mesma faculdade, têm a mesma idade, têm o mesmo curso, são equiparados. Mas um escreveu este código e o outro escreveu esse. Qual provavelmente será selecionado se os dois estiverem empatados? O que fez o código lá de número 6 ou o que fez o código de número 5? Eu acho que não preciso responder, está meio claro, né? Se alguém olha isso daqui, o entendimento não é que você pode fazer e tanto faz. O entendimento é que você não tem uma lógica de programação desenvolvida o suficiente. Esse daqui já tem, porque ele sabe que pode utilizar o else. É um outro fator que eu não queria comentar, mas acontece. Então, é muito interessante a gente perceber que, mesmo sendo algo muito simples, muito, vou falar até bobo, né? Ele é bobo, mas olha só, é uma diferença extremamente significativa na hora de quem analisa o teu código. Então, quando eu olho um código que tem esse tipo de teste e olho um código que tem esse tipo de teste, o que eu falei para vocês alguns minutos atrás? Eu percebo que isso aqui é realmente o iniciante, que ele não tem ainda, não foi desenvolvido a competência lá de entendimento lógico que é sobre desvio condicional. Ele não sabe fazer um desvio condicional direito. Ele não tem lógica o suficiente ainda para desenvolver isso daqui. Se eu tiver que selecionar, obviamente eu seleciono quem faz um código dessa forma. Isso daí é uma bobeira, mas que na hora da seleção pode ser o diferencial. Então, escrever códigos bem escritos é diferencial em momento de seleção. Então, fica também essa dica aí. Agora, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A gente falou da estrutura de decisão simples, né? Então, eu faço um if, se for verdade, executo isso aqui.
na decisão composta, aonde eu tenho, se for verdade, eu executo isso aqui, se não, eu executo isso daqui. Só que ainda eu posso fazer uso de uma estrutura de decisão encadeada, ou ainda aninhada, né? Eu posso fazer uso de ifs dentro de ifs. Posso fazer uma condição dentro de outra condição. E aí é bem legal essa ideia daí, é muito bacana. Vamos executar um teste. E eu gostaria de chamar a atenção para esse teste. Eu vou rodar o nosso programa, vou maximizar, e aí eu vou fazer algumas perguntas. Prestem atenção nas perguntas que elas são interessantes. A gente está lendo uma variável do tipo inteiro. Eu estou afirmando isso daí. Estamos lendo uma variável do tipo inteiro, um valor do tipo inteiro, né? A gente está lendo um valor do tipo inteiro e vamos atribuir a uma variável do tipo inteiro. Qual é a faixa de valores que eu posso digitar neste momento? Os valores que o inteiro permite. Qual é a faixa? Menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Beleza. Existe alguém com a idade negativa? Zero existe. Quando você nasce, você não tem 1 ano de idade, você tem 0 anos de idade. Então, zero existe. Mas quando você nasce, você não tem menos 1 ponto. E não vem zoar comigo falando que enquanto está lá na barriga da mãe é negativo. Não tem essa pegada, não. A gente não tem isso daí com idade. Idade só conta a partir do momento que o ser nasce. Ele nasceu, ele foi parido, aí começa a contagem. Ele começa com 0 anos de idade, 0 dias, 0 minutos, 0 segundos. Ele nasceu. A partir desse momento começa a contagem de tempo de vida dele. Então começa-se a contagem de anos. Só que, como eu disse, eu estou lendo números inteiros. Se eu estou lendo números inteiros, eu tenho um problema gigantesco, porque aí eu posso ler números negativos, porque a faixa de inteiro me permite a leitura de números negativos. Logo, se eu quiser falar para você que você tem menos 723 anos, vai falar que você é menor de idade, você não pode ter CNH. Eu gostaria de avisá-los, então, que eu gostaria de ter idades válidas. Então, qual que é a faixa de valores válidos? De 0 em diante, para mim é válido. Eu vou topar o 0 por enquanto. Então, vamos imaginar aí que eu poderia perguntar a idade, e aí poderia ser um bebê, né, que ainda não completou 1 ano de idade, ele tem 0 ano de idade. Então, eu posso fazer isso sim. E aí, se digitar um valor negativo, eu quero que tenha uma mensagem de erro. Né? Fala assim, olha, idade inválida. Vamos fazer? Então, maravilha. Vou salvar isso aqui como para a gente poder alterar num próximo, deixar isso aqui salvo para a gente poder ter como exemplo. Estou indo lá para o exemplo 7, olha lá. Exemplo 7 de desvio condicional. Agora a gente vai falar do desvio condicional encadeado ou ainda aninhado, um dentro do outro, fazendo um ninho, né? Olha só que bacaninha. Vamos começar aqui a brincadeira. O cara digita a idade. Vamos lá, vamos seguir a lógica aqui do nosso programa. Declarei o meu scanner, declarei a minha variável, eu mandei uma mensagem para o usuário, eu li a minha idade. Mostrei qual que é a idade. Espera aí, mas mostrei a idade. Eu só vou mostrar a idade se for uma idade válida, né? Eu gostaria de fazer um teste aqui. Então, aqui eu gostaria de fazer um teste. Então, quero fazer um teste aqui. E esse teste, eu quero verificar se é uma idade válida. Se for uma idade válida, eu quero mostrar a idade, eu quero testar para verificar se é maior de idade, e eu quero testar para verificar se não é maior de idade. Eu quero fazer esses testes. E de qualquer forma, vai chegar ao final do programa. Então, olha só, vou tirar um pouquinho o zoom, só para a gente ver o que vai acontecer. Eu quero que tudo isso daqui venha aqui para dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa chave daqui, vou colocar essa chave aqui embaixo. Agora, tudo isso daqui está dentro do if. Ficou feio, né? Exato.
Por isso que a gente identa o nosso programa. Olha só, identei, coloquei tudo com um recuo a mais, né? Eu coloquei um recuo a mais aqui. Então, ó, vou apagar isso daqui e olha só que bacana. Agora você enxerga, né? Você consegue visualizar que tudo isso daqui vai acontecer caso a condição que eu coloque aqui seja verdadeira. Por exemplo, idade maior ou igual a zero. Se a idade for maior ou igual a zero, eu estou tratando ela como uma idade válida, beleza? Estou fazendo aqui o tratamento com uma idade válida. E aí, se a idade maior ou igual a zero, eu mostro a idade, falo que testo se ele tem mais de 18 anos, se tiver mais de 18 anos, eu digo que pode ter CNH, se não tiver, digo que não pode ter CNH, e eu quero dar uma mensagem de erro quando o cara entrar com uma idade negativa, né? Então eu posso utilizar aqui o else. Olha lá, else, abro e fecho, preparei lá para digitar. Vou colocar aqui, ó, system.out.println e eu vou escrever aqui, colocar aqui, ó, /n, /n, /t, depois /n no final. Vou colocar aqui idade inválida. E olha só como ficou. Vou tirar um pouquinho mais o zoom para a gente ver a estrutura toda, né? Olha lá, começa o meu programa, eu li a idade. Se a idade for maior que zero, então quer dizer para mim que é uma idade válida nesse momento. Eu vou mostrar aqui qual que foi a idade digitada. Testo para verificar se a idade é maior que 18. Se for maior que 18, eu vou mostrar aqui que pode ter CNH. Se não for maior de 18, ela vai mostrar essa mensagem. Uma pergunta: quais valores eu estou testando nesse else? Qual que é a faixa de valores que eu posso ter aqui, né? A idade pode estar em quais faixas de valores para que apareça essa mensagem? Menor de idade não pode ter CNH. Eu tenho aqui intervalo fechado no 0 e eu tenho aqui intervalo aberto no 18. Maior ou igual a 0, menor que 18. Esse cara daqui acontece nesse intervalo daqui. Escrita bonitinho em matemática, né, de forma matemática lá. Intervalo fechado quer dizer que o 0 está sendo incluso, né? Intervalo aberto, o 18 está sendo excluso. Como a gente está falando de inteiros, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Pode ser, então, de 0 até 17 anos. Então, de 0 a 17, né? Ou ainda, de 0 até 17 anos. É isso daí. Ou ainda de 0 até 17 anos. Intervalo, né? Está sendo representado da mesma forma. Aí ele tem essa mensagem. Mas como assim eu garanto esse intervalo fechado no 0? Eu não coloquei um desvio condicional, que tem que ser aqui idade maior ou igual a 0. Então eu já estou excluindo tudo que é menor. Então esse cara daqui, ele está tratando para a gente todo mundo que é menor que 0. Então, esse else daqui é de todo mundo que é menor que 0. Qualquer valor menor que 0 vai cair aqui. E quais os valores que eu posso ter aqui nesse if? Qualquer valor que seja maior ou igual a 18, até o tamanho máximo do inteiro. Nossa, mas então quer dizer que se eu entrar com um valor lá, sei lá, 1000, o cara pode ter 1000 anos? A gente pode estabelecer aí uma brincadeira para limitar, mas por enquanto seria uma idade aceitável para a gente. Compilando o nosso programa para a gente verificar aqui como que está funcionando, antes da gente fazer uma paradinha, né, para o nosso intervalo, vamos imaginar lá, o cara entra com aquela famosa idade lá que eu coloquei, menos 723 anos, idade inválida. Então, quando a gente utiliza o desvio condicional, a gente também pode utilizá-lo para validar a entrada dos nossos dados. A gente consegue, então, colocar regras de restrição para nossas entradas. Posso agora imaginar que, por exemplo, e se eu quisesse testar para não colocar ninguém acima de 150 anos?
Não existe ser humano que viveu mais que 150 anos. Então, eu vou limitar de 0 até 150 anos. Então, eu vou fazer um arquivo, salvar como, só para a gente ter esse outro teste aqui, né? Para a gente ver como que fica. Olha lá, bonitinho. Maravilha, tá aqui. Vamos ver. Eu preciso criar um outro if, então eu precisaria colocar aqui, ó, a idade tem que ser maior ou igual a 0, e eu tenho que testar aqui, if idade menor ou igual a 150. E aí fazer o meu teste? Não, eu não preciso. Eu posso juntar essas duas condições. Então, eu posso juntar esses dois testes daqui em apenas um. E agora, eu estou trabalhando com um intervalo fechado, né? Eu estou fazendo aqui um intervalo fechado de 0 até 150. Quando o intervalo é fechado, quando a gente está querendo uma faixa de valores, a gente junta com e. Se eu quisesse o que não é nessa faixa de valores, que esteja fora dessa faixa de valores, ou seja, que estivesse maior que 150 ou menor que 0, se eu quisesse lidar com isso daí, já de primeira, eu deveria utilizar, então, uma disjunção, o ou. Como eu estou usando uma faixa de valores, eu estou usando uma conjunção, o e. Então, eu vou colocar aqui o meu operador lógico e. Então, vou colocar aqui o e. Então, se idade maior ou igual a 0 e idade menor ou igual a 150, se está dentro da faixa de valores que eu quero, eu consigo fazer. Uma coisa importante, na linguagem C, é muito comum a gente ter que colocar essa instrução toda dentro de parênteses e essa outra instrução dentro de parênteses. No Java, não há essa necessidade, mas se você colocar, não está errado também, não tem problema. Então fica a gosto do freguês. Se quiser manter lá isso aqui tudo dentro de um parênteses, e isso aqui dentro de outro parênteses para fazer a comparação lógica dos dois resultados, beleza, tranquilo, sem problema algum. Então, compilando só para a gente ver o resultado, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, agora eu tenho lá, eu digitei 1.281 anos, idade inválida. Não pode, não temos seres humanos com essa idade, então, infelizmente, não vai poder ter habilitação. Então, a gente fez uma restrição, a gente pode fazer uma condição complexa, né, com vários testes a serem executados. A gente pode aninhar, então, dentro de um if, eu posso colocar um outro if que tem um else, e aqui dentro poderia ter um outro if que tem outro else, posso fazer esse aninhamento. E eu também posso ter else, ou se eu quiser, eu posso não ter, eu posso omitir. Se eu não quisesse dar nenhuma mensagem, eu poderia simplesmente omitir essa parte daqui. Era só apagar, estaria tudo certo. O alinhamento é muito importante, vou reduzir o zoom. Olha só aqui, reduzindo o zoom. A gente está vendo aqui todo o nosso código. Você consegue enxergar tudo que está dentro do programa principal. Então, tudo isso daqui está dentro do método main, do programa principal. Você consegue ver que isso tudo está dentro da parte verdadeira desse if. Você consegue ver que, seguindo aqui, ó, tem um else. Então, esse else é desse if. E aí você sabe que dentro desse else tem essa instrução aqui. Eu gosto muito de usar a abertura de chave justamente para a gente ver esse alinhamento funcionando também. É uma forma que, na minha concepção, isso é uma visão do Cristóvão, não é do professor, é do programador. Eu faço isso porque eu acho que fica mais fácil de ser enxergado e entendido. Eu faço isso nos meus códigos, eu vejo que isso facilita, por isso eu recomendo. Então fica aí o exemplo, né? Um codigão bonito usando o if, a gente fez aninhamento ou a gente, né, colocou lá o famoso if um dentro do outro, então a gente utilizou o encadeamento de ifs, a gente utilizou o if composto, então a gente faz aqui a junção dele. A gente viu que a gente pode não necessariamente usá-lo composto, poderia ser somente o if sozinho, sem o else, então o if simples. E isso daí é o básico do if para a gente começar a resolução das nossas listas de exercícios que envolvem ifs e estruturas de decisão.
é isso daí. Bora dar uma respirada, beber uma aguinha, porque o calor tá grande?